Olá, seja muito bem-vindo ao nosso desafio semanal. Nesses desafios, né, é desafio semanal, mas é também como fazer. A gente propõe o desafio e ensina como fazer. Aí, se você estiver preparado, você aceita o desafio e você faz. E se você não estiver preparado, você olha como faz e aí a hora que você estiver preparado, você faz. E hoje, Nitcria. Nitcria é uma estrutura extraordinária. Você tem um elemento aqui, ó, chamado lota. Esse lota, aqui, ó, você coloca soro fisiológico. Olha só. Aqui, soro fisiológico. Ok? Se, você pode fazer o soro em casa, mas se você colocar muito sal, se você fizer o soro em casa e colocar muito sal, queima, arde. E se você colocar pouco sal, também é ruim. Pouco sal é pior. Se você colocar essa água pura, arde, que dá um ardor, é muito ruim. E se você colocar no o ponto ideal, por isso o soro fisiológico é o ideal que você compra, que é o soro fisiológico, é o líquido com os eletrólitos certo do próprio corpo, então você não sente ardor nenhum, né? É diferente do... Agora, se você fizer o soro em casa e fizer direitinho, também não vai ter problema. Se o soro tiver frio, arde. Então, o que você faz? Ó? Você esquenta e aí coloca na palma, no dorso da mão. Se aqui está confortável, se você coloca um pinguinho aqui, ó, colocou um pinguinho aqui, ó, está confortável, é a temperatura que você não vai ter desconforto. O Nitcria é uma ferramenta muito interessante para aquelas pessoas que têm narinas com frequência obstruídas, quem tem aquelas rinites, aquelas coisas, porque limpa todo esse trajeto. Eu coloco o soro por um lado, isso vai correr e vai fazer para o outro, nós vamos demonstrar daqui a pouquinho, ok? Então, você limpa todo o processo, todas as vias respiratórias aqui. Se eu tenho um resfriado, por exemplo, quando eu fico resfriado, eu faço isso aqui 3 vezes por dia. De manhã, quando eu levanto, você passa a noite, então você faz uma limpeza, tira todo aquele catarro. Depois do almoço e antes de dormir. O que significa? Se eu estou resfriado, todo aquele muco que fica ali dentro é meio de cultura. Por isso que, às vezes, um resfriado evolui para uma sinusite, quer dizer, um resfriado que é vírus, às vezes, evolui para uma infecção bacteriana, porque ele tem meio de cultura. Então, o que eu faço? Essa limpeza 3 vezes por dia, pelo menos, quando eu estou resfriado. E aí você ajuda o corpo no combate do resfriado, porque aí quando você tira aquilo, você joga para fora também vírus, né? Porque aqueles vírus que os anticorpos teriam que combater, parte deles você tira com a limpeza. E aí você facilita o trabalho do corpo e retira esse meio de cultura para não evoluir isso aqui para uma infecção bacteriana. Quando eu tenho as narinas regularmente obstruídas, o pessoal que tem rinite com frequência, alergias e coisa, se você fizer isso aqui, né, durante um tempo, você começa a abrir as vias respiratórias. Aquelas pessoas que normalmente têm as vias respiratórias obstruídas, o que acontece? E elas respiram pela boca. Com o tempo, frequentemente as vias respiratórias obstruídas e respirando pela boca, os canais, né, dessas vias, eles ficam mais fechadinhos. E aí tranca mais facilmente, uma coisa gera outra. Se eu faço essa limpeza, e essa limpeza também abre os canais. Com o tempo, eu tenho canais mais abertos. E aí a gente tem, assim, muitas pessoas, né, que tinham com frequência, e aí o que eu recomendo? Pelo menos 6 meses você fazer todos os dias. Às vezes 2 vezes por dia, às vezes uma, dependendo de cada caso. E se você tiver, né, no período de crise, quando as narinas estão obstruídas, fazer 3 vezes por dia. Mas no período que não tem crise, você fazer todos os dias, pelo menos por uns 6 meses. Aí as narinas vão
construir, as vias respiratórias vão construir uma via de acesso, quer dizer, elas ficarão normalmente desobstruídas, porque você faz esse trabalho todos os dias. E é muito comum que as pessoas tenham melhoras expressivas. Muitos médicos indicam isso. E claro, aqui você vai ter que fazer, se você tiver dificuldade, não faça sozinho, né? A gente mostra aqui, se você estiver preparado, você faz. Se você não estiver preparado, você não faz, tem que saber o que está fazendo. Então, é o que eu vou colocar aqui, ó, um balde aqui embaixo, vou trazer aqui uma estrutura para que eu possa... Aqui, ó, um balde. Né? Para que eu possa fazer para você ver como que faz. E claro que eu vou fazer simplificado, vou fazer uma vez, né? E normalmente o que você faz? Você pega, faz para um lado e depois você limpa, né? Aqui eu tenho alguns panos, uns papéis para depois limpar as narinas, né? Tirar aquele excesso de soro, depois você faz para o outro, limpa e pronto. Aqui, o importante para você fazer é ter uma inclinação adequada das narinas, ok? Se você não tiver uma inclinação adequada, não vai acontecer, ok? Se você tivesse assim, ó, não passa. Então, olha só. E aí, você faria para o outro lado. Esse é o Nete-Cria. Evidentemente, quando você joga aqui, você tem que encontrar essa inclinação e respira pela boca, tá bom? Faça se você estiver preparado, se não tiver, venha conversar comigo antes. E aí me conta. Até o nosso próximo encontro.